Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Prana Flow. Aqui é o Vitor. Então nós vamos começar a nossa prática, uma prática para você despertar, para você acordar, começar o seu dia melhor. Então, já procure sentar-se com as pernas cruzadas. Você pode ou deixar as suas mãos aqui sobre os joelhos, ou colocar as mãos em Shiva Mudra, como for mais confortável para você. Uma mão sobre a outra, alinhando a sua coluna, relaxando seus ombros, esboçando um leve sorriso. E dessa forma, procure respirar de maneira mais ampla, gerando um estado de existência mais lento. Procure se acomodar nessa posição. Procure se perceber melhor nesse instante. Começando pelas percepções mais externas, mais físicas do seu próprio corpo mesmo, sentindo as pernas no chão, sentindo a sua coluna alinhada, sentindo os músculos responsáveis pela sua respiração, seu coração batendo no peito. E aos poucos você vai interiorizando toda essa vivência, percebendo músculos mais internos, movimentos mais sutis do seu organismo, transpondo o físico, começa a observar o seu estado emocional nesse instante. Como você se encontra, como você chega nesta prática. Observe também sua mente, observe seus pensamentos. Procure fluir nesse estado de presença, nesse estado de autoanálise, de autopercepção. E assim, nos colocamos disponíveis para vivenciar profundamente essa prática. Passando as mãos à frente do peito, este gesto antigo de cumprimento, formalizando o início da nossa prática, buscamos agradecer por estar aqui, por ter essa oportunidade, essa pausa importante no dia, para o nosso autocuidado, para a nossa saúde física, emocional e mental. Agradeça o ambiente em que você está ocupando agora para essa prática, projetando a ele uma vibração de alegria, de bem-estar. Você preenche este ambiente com a sua energia, com a sua força. Você agradece ao instrutor que conduz essa prática, levando a ele vitalidade, saúde, longevidade. E agradecemos a todos os professores e mestres que fizeram parte dessa história do yoga, pois é graças à dedicação de todas essas pessoas que nós estamos aqui hoje, vivenciando essa prática, vivenciando esta aula. E assim, pouse as suas mãos sobre os joelhos. Se você está praticando de dia, palmas das mãos voltadas para cima, polegares e indicadores unidos. Se está praticando de noite, palmas das mãos voltadas para baixo. E dessa forma, começamos as nossas técnicas de respiração. Estamos começando o dia no sentido de iniciar, despertar o corpo. E tudo bem se você estiver fazendo essa prática no final do dia, vai funcionar também muito bem, mas tente fazer ela no começo do seu dia. Respire profundo, expandindo o seu abdômen, suas costelas, o tórax, procurando uma respiração mais ampla, mais consciente e principalmente mais lenta. Então, puxe o ar em 4 segundos e sinta o seu abdômen indo para frente, as costelas crescendo para os lados,
a parte alta do tórax se elevando, e na hora de soltar o ar, faça o movimento de cima para baixo. Leve mais ou menos 4 segundos para inspirar, 4 segundos para exalar. E deixe que o seu corpo entre nesse fluxo mais lento, mas ao mesmo tempo mais amplo. Essa respiração expande a nossa capacidade pulmonar, aumenta a oxigenação sanguínea, mas traz para dentro também prana, uma energia mais sutil, que na filosofia do yoga é considerada a energia presente em todos os seres vivos e que nós temos a capacidade de expandi-la a partir da respiração. Pranayama significa justamente isso, a expansão do prana. Então, procure trazer mais consciência para a forma como você respira. Não tenha pressa. Se você conseguir fazer em uma contagem ainda mais lenta, que os 4 segundos inspirando, 4 exalando, pode fazer. 5, 6, 10 segundos, 20 segundos. Se você já tem uma boa vivência, uma vivência sólida de treinamento de respiração. Quanto mais você desacelera, mais benéfico isso é para o seu corpo, diminuindo os níveis de estresse, de tensão, mas justamente para que isso aconteça é importante que a respiração esteja confortável. Não force, não imponha um ritmo ao seu corpo. Observe os sinais que o seu próprio corpo dá e foque nessa respiração. Torne-a cada vez mais ampla, cada vez mais confortável, mais lenta. E então, cessando com essa respiração mais ampla, vamos fazer um pouquinho de respiração acelerada, de Bhastrika. E nesse momento, imagine o seu corpo brilhando como um sol, crescendo, se expandindo em energia. Então vamos lá. Solte o ar, abaixe a cabeça e permaneça com os pulmões vazios. Precisando inspirar, eleve a cabeça, finalizando assim a nossa respiração. Logo em seguida você ou leva o corpo para frente, ou se você preferir ficar no mat, você pode girar no mat. Leva as mãos à frente agora, para que você não tenha que apoiar as mãos no chão frio, se for o caso. Solta a sua coluna, relaxe bem. Não precisa forçar nesse momento. Inspire desenrolando a coluna. Leva as mãos para trás. Quadris no solo, gira o seu quadril, empurra a lombar para frente, expande o peito,
tomba a cabeça para trás. Então, abaixa a cabeça. Se você virou de lado no mat, agora fique de frente para mim. Se você já estava de frente, continue. Mão esquerda no chão. Solta o corpo para o lado. Não force. Esse momento inicial da prática é só para a gente tirar qualquer tensão do corpo. Principalmente em dias mais frios, vá mais devagar com esse acordar do corpo. Mesmo que você esteja praticando no final do dia, se você estava há bastante tempo imóvel, é importante que você agora aqueça o seu corpo. Então vai devagarzinho, vai respeitando o seu corpo. Muito bem. Daqui nós já vamos virar de frente para o solo. Mãos no chão, posição de prancha. Segura um pouquinho nessa prancha, empurra bem o solo. Não deixa a sua coluna afundar aqui, nem o seu abdômen cair. Então, ativa bem o abdômen, empurra bem o chão, deixando a sua coluna alta, o mais distante do solo possível. Eleva os seus quadris. Empurre bem o solo. Tenta girar os cotovelos na direção do chão. Isso vai fazer com que você tenha a sensação de que as axilas vão virar uma na direção da outra. Empurra bem o chão, tenta levar o calcanhar em direção ao solo e começa a alternar a flexão dos seus joelhos. Vai para um lado, vai para o outro. Alternando, soltando. Então você caminha até a metade do seu mat. Solta o corpo. Relaxa. Deixa o corpo pender tranquilamente à frente. E aí você vai balançar para um lado e para o outro. Você pode deixar os seus braços soltos e daqui você balança para lá e para cá. Ou então flexiona os seus cotovelos e balança para um lado e para o outro. Cessa o movimento, inspira desenrolando a coluna. E então você vira de frente para mim. Seus pés afastados mais ou menos na linha dos quadris. Balance para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Sentindo os pés firmes no chão, você solta tornozelos, joelhos, quadris, solta a coluna, os ombros, os braços, o pescoço. E então começa a cessar esse movimento, afastando seus pés 5 palmos de distância. Afastou os pés? Deixa os seus pés levemente inclinados para fora, apontando para fora. As mãos podem ficar aqui na cintura, podem ficar aqui atrás das costas. Você vai alternar a flexão dos joelhos. Quando você flexiona o joelho, olha para ele. A sua coxa tem que tampar o seu pé. Não deixe o seu joelho cair assim para frente, porque senão você começa a forçar a articulação do joelho, tá? Então, glúteos bem ativos nesse movimento para puxar a sua perna bem para fora, para o movimento da sua coxa ser mais amplo e mais externalizado, tá? Então não é para cair o joelho para dentro. Beleza. Voltou com os pés paralelos ao solo. Inspira, traciona
cresce a coluna, mas ao mesmo tempo ativa o abdômen, não deixa a sua lombar forçar e puxar todo o movimento para ela. Então encaixa bem, ativa os braços lá para cima, ativa os músculos das costas como se você quisesse crescer bastante a sua coluna. Soltando o ar, os braços descem paralelos ao solo e sem desencaixar os seus quadris, você desce a coluna para o lado, ainda assim buscando tracionar a coluna. Então você não vai fechar aqui e alongar aqui. Põe a sua coluna numa posição de tração, que você ganha espaço, ganha abertura e ao mesmo tempo movimento lateral. Vai soltando, vai relaxando, inspira, eleva, o tronco exala. Faz a mesma coisa agora para o outro lado e vai percebendo, vai se conectando com o seu corpo. Sinta a amplitude de movimento que é confortável para você. Então você inspira, voltando, solta o ar, vai lá para frente, coluna reta, ombros alinhados, ou melhor, os braços alinhados com os ombros, e você sustenta. Joelhos estendidos ou levemente flexionados, se esse alongamento está muito intenso para você. Lembrando que principalmente como a gente está, começando o dia, vai devagar, vai com calma, vai se conectando com o seu corpo e com a amplitude de movimento que ele te dá. Soltou o ar, a mão esquerda vai lá no chão, braço direito vai lá para cima, começa mais devagar aqui, e à medida que o seu corpo der espaço, você amplia esse giro do tronco, sempre colocando força nessa mão que está no solo, que ela vai servir de alavanca para você. Inspira, volta. Mão direita no chão, soltou o ar. Vai com o braço esquerdo lá para cima. Inspira, volta. Solta o tronco lá para baixo, relaxa. Ou as mãos podem ir nos pés, ou você flexiona aqui seus cotovelos, segura nos braços, deixa só o tronco pender mesmo, relaxado, confortável. E devagar você começa a subir. Flexiona um pouquinho os joelhos. Sobe desenrolando a sua coluna. Voltando à verticalidade, mãos atrás das coxas, contrai os glúteos e solta. Primeiro a cabeça, depois expande o peito e por último o movimento mais ali na região lombar. Você vai soltando toda essa região anterior e vai curvando lá para trás. Se você tem a lombar mais sensível, não deixa esse movimento acontecer tanto na lombar. Foca mais nessa abertura do peito, projetando os ombros para trás, no alongamento do pescoço. Segura um pouquinho mais com o seu abdômen, evita tanto o movimento na lombar, caso isso te incomode. Inspira, volta a cabeça para cima. Muito bem. Daqui a gente vai para o lado, flexiona o joelho, apoia as mãos no chão, passa para a prancha, flexiona de leve os cotovelos, segura, aponta os cotovelos lá para trás. Não é muito tempo aqui, é só para a gente acordar mesmo a musculatura dos braços. Empurrou já de volta, estendendo cotovelos, cuidado para não hiperestender. E agora quadris lá em cima. Chegou com os quadris lá em cima, pé esquerdo firme no chão, subiu a perna direita, sustenta ela lá no alto, pode girar os quadris aqui. Trabalha bem essa amplitude de movimento. Força nos braços, respira bem, desceu, sobe a outra perna.
Vai com ela lá para cima. Sustenta. Respira devagar. Trabalha a força dos ombros, dos braços. Voltou. Pés no chão. Quadris descem. Dorso dos pés no solo. Calcanhares unidos. Joelhos estendidos. Abre bem o peito. Deixa sua coluna curvar. Cuidado com a hiperextensão do cotovelo. Distancie os ombros das orelhas. Não deixe a sua cabeça afundar entre os ombros. Joelhos no chão. Vai devagar lá para trás. Respira fundo. Solta o corpo. Se você já faz a invertida sobre a cabeça, você já está na posição. Você só se posiciona e sobe para a invertida. Se você ainda não treina invertida sobre a cabeça, vai fazer invertida sobre os ombros. Vire-se, costas no chão, pés lá para cima. Então vou demonstrar a execução da invertida sobre a cabeça, o Sirsasana. Você pode ir devagar, etapa por etapa, encaixando o seu corpo, sem pressa. Volte da sua invertida. Entrelace os dedos das mãos, polegares unidos. Região do intercílio apoiada na pontinha dos dedos. Se você fez a invertida sobre os ombros, Viparita, Karanyasana, Sarvangasana, faça agora a compensação com Matsyasana, elevando o peito, inclinando a cabeça para trás, formando um arco assim com a sua coluna. Logo em seguida você já busca, sem movimentos bruscos, se deitar. Então aqui, relaxe, acomodando-se da melhor maneira possível, soltando bem o corpo. Observe-se no solo. Caso você esteja sentindo um pouquinho a sua lombar, flexione os joelhos e solte uma perna contra a outra, acomodando assim a sua lombar no chão. Você pode fazer a sua descontração dessa forma. Inspire fundo e cada vez que você exalar, solte mais o corpo. Sinta que ele vai pesando, vai se entregando no solo. E assim, a cada vez que você solta o ar, essa sensação de descontração se torna mais intensa. Pele, os músculos, os nervos vão derretendo, se soltando. O corpo fica pesado e abandonado. Relaxe profundamente
os ombros, os braços, as mãos. Solte toda a coluna, quadris, pelve, pernas e pés. Por fim, solte o pescoço e a cabeça. Perceba que nesse momento você recarrega suas energias. Você assimila tudo aquilo que foi feito. Interioriza os efeitos da prática. Quando você retornar, estará se sentindo muito melhor. Muito mais disposto, muito mais disposta, com mais vitalidade, com mais energia, com mais alegria para começar ou terminar o seu dia. Bem devagar, comece a retornar. Com pequenos movimentos que vão acontecendo nos dedos dos pés, nos dedos das mãos, e aos poucos vão reverberando por todo o corpo, da forma que ele pedir. Você se espreguiça, movimenta, e dessa forma, virando de lado, sente-se. E assim, permaneça alguns instantes. As mãos podem estar sobre os joelhos, podem estar uma sobre a outra, da mesma forma que iniciamos a nossa prática. Procure nesse instante apenas absorver os efeitos dessa prática. Absorver esse momento, observando como você chegou nessa aula, como você está agora. Sinta-se privilegiado, privilegiada por ter se dado esse momento de presente. Faça uma inspiração profunda, abra os olhos e assim encerramos esta aula. Namastê! Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em mais aulas. Deixa aqui os seus comentários, o que você achou dessa prática, como que você se sentiu, o que você tem achado de todas as aulas. Vai ser um prazer conversar com você aqui, tá bom? Então é isso, um ótimo dia para você e até a próxima.